Bom dia, segundo ano de História, vamos para a aula 1, né? E já é uma aula grande, muitos conteúdos, então eu vou tentar resumir da melhor maneira possível, tá? Aí temos um plantão para aprimorar, para aprofundar. Então nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então nós vamos começar ligando a matéria que nós tivemos no terceiro bimestre. Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha. E dentro dessa humilhação, o Hitler conseguiu difundir o seu discurso de ódio às potências que haviam vencido a Primeira Guerra Mundial. Ele conseguiu reerguer economicamente a Alemanha, copiando o modelo que o Roosevelt fez nos Estados Unidos, o New Deal. O que era o New Deal? Colocar dinheiro na economia para gerar emprego, fazer grandes obras, né? Pontes, para gerar dinheiro. E no caso do Hitler, ele fez com isso com indústrias de armas. Ele rearmou a Alemanha, aumentou o exército, reequipou, investiu em tecnologia militar. E por que o Tratado de Versalhes não fez nada? Porque a Inglaterra e a França tinham medo de uma nova guerra. Então, não, deixa o Hitler fazer isso, deixa o Hitler fazer aquilo. E ele foi cada vez mais evoluindo a Alemanha nazista. Até que em 1939, ele invade a Polônia. Aí sim, quando ele invade a Polônia, a Inglaterra e a França são obrigadas a declarar guerra à Alemanha nazista. A Alemanha ela tinha uma vantagem, porque ela se preparou para a guerra. Então, a primeira fase da guerra, a Alemanha, com a sua estratégia do Blitzkrieg, que é ataque rápido, ataca uma região, vence, destrói tudo e vai para a próxima. Não tem descanso. Vai atacando as regiões para surpreender o seu adversário. Uma guerra relâmpago. E também o Hitler investiu em uma força aérea muito forte, né? E várias organizações paramilitares e de exército, tá? Então, a primeira fase da guerra, a França foi derrotada rapidamente, os nazistas conseguiram chegar à França rapidamente, né? E o que vai mudar aqui, Segunda Guerra Mundial? Teve um momento da guerra que grande parte do planeta, quase mais da metade do planeta, já estava sob o domínio nazista e socialista. Por que socialista? Porque o Hitler e o Stalin assinaram um tratado de não agressão, né? Assinaram um tratado, beleza, você vai fazer sua guerra aqui, é só não me atacar aqui, fica tudo certo. Então assinaram esse tratado, e até esse momento os Estados Unidos da América não haviam entrado na guerra. Então, entre a Guerra Mundial, os principais países que estavam eram Inglaterra e França contra a Alemanha, Itália e Japão. No Japão houve uma expansão imperialista, o Japão começou a invadir os países vizinhos e chegou a Pearl Harbor, que era uma ilha sob domínio americano. Essa base americana foi atacada e a partir daí os Estados Unidos declaram guerra aos três adversários, a tríplice, né? E também porque o Hitler mandou uma carta ao México, né, para tentar invadir os Estados Unidos e começar ali uma parte da Guerra Mundial nas Américas. Quando os Estados Unidos entram na guerra, vai modificar o cenário da guerra, né? A Inglaterra foi muito bombardeada. O Churchill, que era o líder, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, falou que não ia se render, que ia resistir ao máximo ali a guerra. Os nazistas tinham dominado praticamente tudo, menos a Inglaterra, por causa da marinha britânica, que era muito forte e centenária, né? A Inglaterra da Revolução Industrial tinha uma marinha muito forte. E por ser uma ilha, favoreceu a defesa britânica em relação aos nazistas. Só que o Hitler cometeu um erro estratégico que acabou com a guerra. Ele retirou as tropas que estavam aqui pressionando a Inglaterra, a Grã-Bretanha, falou, beleza, eles não vão se render também, eles vão morrer de fome e ao longo do tempo nós vamos vencer. Ele retirou essas tropas e levou para o outro lado, levou para a União Soviética. E quando ele ataca a União Soviética, ele comete o grande erro. Por quê? Quando as tropas chegam do outro lado da União Soviética, encontram o inverno russo e as tropas alemãs não estavam preparadas para o Império Russo, consequentemente mal preparadas e passando muitos meses ali no frio, houve as primeiras derrotas do exército alemão, do exército nazista. E o Hitler, como ele era um pensamento megalomaníaco, que a vontade dele iria superar qualquer coisa, em vez de ele recuar esse exército que estava na União Soviética, cada vez mais ele mandava mais exército
para a União Soviética e mais exércitos morrendo, até que começa uma ofensiva da União Soviética rumo à Alemanha. Então, no leste, nós temos o exército soviético indo rumo à Alemanha. Tudo bem. Os Estados Unidos, com a sua força mundial, começou a juntar vários países, formou uma tropa internacional, né? E essa tropa internacional, junto, podemos chamar de ONU, ainda não existia uma ONU, mas era um exército internacional, começou a invadir pela África até tomar a Itália. Então nós temos a União Soviética ao leste, temos um exército internacional com participação brasileira ao sul, e aqui nós vamos ter as tropas americanas, que é o chamado Dia D, a maior operação da história, a maior operação de exército da história, quando os americanos informaram que iriam desembarcar na Europa num lugar tal, e desembarcaram em outro lugar, desembarcando milhares de tanques, exércitos, aviões, munição, remédios. Toda a tropa americana foi desembarcada. Por quê? A tropa americana ela estava na ilha da Inglaterra, que era o seu aliado. O resto da Europa já estava dominado pelos nazistas, não é? E esse desembarque era um grande medo, e esse desembarque aconteceu de maneira satisfatória na Normandia, na Alemanha, na França, e foi o Dia D, a maior operação histórica, porque os americanos enganaram a inteligência nazista e mentiram ali por ondas de rádio, queriam descer no lugar X e descer em outro lugar, né? Inventaram até tanques infláveis ali para os aviões nazistas tirar foto e achar que aquele era o exército verdadeiro, e na verdade foi Hollywood que fez aquilo, né, a ajuda de Hollywood, para conseguir montar aqueles tanques. Bom, então nós temos Estados Unidos ao oeste, União Soviética ao leste e tropas internacionais ao sul. Óbvio que a Alemanha foi derrotada, não é? Então nós já falamos de Pearl Harbor, o ataque à ilha americana, Dia D, que foi a grande virada e a chegada dos americanos na Europa. Stalingrado, a Batalha de Stalingrado foi a primeira grande derrota dos alemães na União Soviética, tá? E aí, obviamente, as tropas chegam a Berlim, o Hitler se mata, o Mussolini, que era o líder italiano, ele é capturado, vai sobrar apenas o Japão, né? Então, no caminho, enquanto as tropas iriam em rumo a Berlim, o que ocorreu? Acharam os campos de concentração, o Holocausto, mais de 6 milhões de judeus foram assassinados nos campos de concentração. Em relação ao Japão, o Japão ele não se rendia, porque a educação e a sociedade japonesa ela era voltada a não desistir pelo amor à pátria, o nacionalismo. Então, os Estados Unidos justificou o ataque de Hiroshima e Nagasaki, 2 bombas atômicas que matou mais de 80 mil pessoas diretamente, fora as formas indiretas, e para finalizar a guerra, porque o Japão estava fazendo os kamikazes, né, jogando os aviões ali, os pilotos se matavam junto com os aviões para gerar um dano à tropa americana, e a bomba de Hiroshima e Nagasaki seria então a solução para tentar acabar. E depois da segunda bomba, o Japão se rendeu aos Estados Unidos. O Brasil participou em algumas guerras na Itália, principalmente os pracinhas, que são chamados as tropas brasileiras. E nós tivemos como consequência a divisão do planeta na Guerra Fria, que é o nosso próximo capítulo. A Alemanha nunca mais. A Alemanha vai ser dividida em socialista e capitalista, dividida em duas, né, que faz gerar o Muro de Berlim, que é assunto para a nossa próxima aula. E aí é criada a ONU, né, para tentar intermediar futuros conflitos, né, internacionais. Tchau!